Meu nome é Kelly Amaral de Freitas, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais, linha de pesquisa Memória Social, Patrimônio e Produção do Conhecimento. Meu orientador é o professor Luiz Henrique Garcia, e eu vou aqui apresentar um breve relato a uma visita realizada ao Museu Histórico Nacional, que é o meu campo de pesquisa. Essa visita aconteceu em janeiro de 2022, após 2 anos que o museu ficou fechado devido à pandemia Covid-19. Considerando que o Museu Histórico Nacional ele é um espaço museológico canônico, tradicional e que cumpre como missão a preservação da memória e da história nacional, o projeto de pesquisa aqui relatado tem como objetivo identificar como o trabalho e a formação da classe trabalhadora brasileira estão representados no núcleo de exposição de longa duração do Museu Histórico Nacional. Na entrada da exposição de longa duração, há 3 estátuas. Aqui eu destaco a estátua do Visconde de Mauá, que foi um empreendedor capitalista do século XIX, pioneiro da indústria ferroviária do Brasil, opositor à escravatura e defendia o trabalho assalariado. No núcleo expositivo Oraretama, que é uma palavra em tupi que significa nossa terra, nossa morada, o núcleo ele tem como objetivo apresentar os povos primitivos e originários da Terra, a partir das suas culturas, dos seus ritos, da sua forma de organização social. Há uma placa informativa destacando a produção para a subsistência e também objetos como canoas, pedras que foram transformadas em ferramentas na utilização da pesca, da caça, da busca por frutos e a transformação desses frutos em produtos de subsistência. Nesse sentido, o trabalho fica identificado no sentido ontológico, quando Karl Marx chama o trabalho ontológico no sentido de as possibilidades de uso das forças físicas e intelectuais para a transformação dos recursos da natureza. O filósofo George Lukács, dando continuidade a esse pensamento do trabalho ontológico, ele defende a tese de que o trabalho ele é a base para a sociabilidade, que é por meio do trabalho que os seres, os homens, eles se interagem uns com os outros e com a natureza, no sentido de transformar o meio natural em um meio social. No núcleo expositivo Portugueses no Mundo, 1415 a 1822, tem como objetivo apresentar o início da colonização dos portugueses no território brasileiro por meio das navegações marítimas. Nesse núcleo expositivo, o trabalho ele ficou identificado como uma mão de obra escravizada, principalmente aí na monocultura da cana-de-açúcar. A historiadora Silva Lara, ela defende a tese que a gênese da formação da classe trabalhadora no Brasil, ela está na mão de obra escravizada, uma vez que os escravizados eles trabalhavam para os senhores da terra, mas também utilizavam de trabalho para sua subsistência. Então, por meio do trabalho, eles buscavam meios para superar as adversidades que eles estavam submetidos. Então, nesse núcleo, o trabalho ele fica identificado como uma mão de obra escravizada. Há um núcleo expositivo chamado Farmácia Homeopática Teixeira Novaes, onde há a apresentação de algumas ferramentas de trabalho utilizadas na produção aí dessa farmácia em específico. Há uma sala expositiva ressaltando as riquezas da terra, no sentido da produção de riquezas e do desenvolvimento econômico. Há um painel onde é demonstrado como que foi realizada a expansão da pecuária no interior do território, acompanhado de objetos utilizados aí no trabalho dos vaqueiros para o trabalho da pecuária. Então, são indumentários, objetos que eram utilizados aí nesse processo aí de ocupação do território pela pecuária. Há também, nessa mesma sala, que fala sobre as riquezas da terra, há objetos relacionados ao trabalho da mineração. Há uma estátua onde é demonstrado os gestos de um trabalhador na forja, na transformação dos minerais em objetos de adorno. E, numa perspectiva mais contemporânea, um uniforme de um trabalhador da Petrobras. O núcleo expositivo A Construção da Nação, 1822 a 1889, ele traz aí uma demonstração, apresenta o governo imperial no período pós-independência do Brasil. Então, são objetos relacionados à aristocracia portuguesa, ao governo imperial, às elites
e a forma como o governo imperial ele desejava construir uma nação moderna e independente. Nessa sala expositiva, nesse núcleo expositivo, há uma sala dedicada a pensar o trabalho escravizado por meio de objetos de torturas e castigos corporais, em contraste aos objetos luxuosos das elites aristocráticas e econômicas. O Mário Chagas ele defende que essa sala ela é muito importante para o campo museológico, uma vez que ela trouxe para dentro do museu uma problematização em relação ao que foi o sistema escravagista. Em seguida, há um painel demonstrando em ordem cronológica como foi o processo da abolição da escravatura e a forma como os trabalhadores, os imigrantes europeus chegaram no Brasil em função do trabalho, principalmente para o trabalho da monocultura do café. Nessa mesma sala há uma alegoria, uma estátua, né? Alegoria do ventre livre, que se refere à lei do ventre livre de 1871, dizendo, né, representando aí que após esse ano, 1871, qualquer criança nascida, ela nascia livre. Então, demonstrando aí um projeto de futuro, né, um projeto de nação futura. Há uma redoma de vida apresentando uma composição de ferramentas necessárias para o cultivo do café. Nessa mesma sala, há alguns recortes de jornais, caricaturas e charts, fazendo referência ao trabalho da imprensa, que foi importante no século XIX para fazer pressão, críticas ao governo imperial, principalmente em relação à extinção da escravidão. Essa sala expositiva ela é finalizada com um módulo informacional indicando uma herança deixada por Duque de Caxias para os seus descendentes. Nessa placa informacional é descrito o nome do escravo, a sua idade e o trabalho que ele exercia. Se era trabalho doméstico, carpintaria, agricultura, e assim finaliza essa sala. O núcleo expositivo do móvel automóvel ele apresenta algumas charretes, né, do século XIX, como que era feito o transporte. E há uma maquete demonstrando como os escravizados eram utilizados no trabalho de transportar as elites econômicas. O núcleo expositivo A Cidadania e Construção, de 1889 à atualidade, esse núcleo ele começa no Brasil República, né, com a proclamação da República, até os tempos atuais. Então, ele faz um apanhado geral desse processo, né, dos governos populares, da ditadura militar, um pouco do que foram os programas, né, de desenvolvimento econômico desse período, e chega aí culminando no conceito de cidadania, de democratização, do direito ao voto. Nesse núcleo expositivo há uma redoma de vidro, onde há uma referência direta aos trabalhadores por meio de objetos de ferramentas de trabalho, uniformes, como o uniforme de um gari, de uma enfermeira, uniforme de uma bailarina, roupas do exército, equipamentos de proteção individual, são objetos que fazem referência ao trabalho. Esse redoma de vidro é acompanhado por uma legenda. A legenda, eu vou ler ela porque ela é importante. Todos por um. Os direitos dos trabalhadores resultam de uma construção histórica que envolveu a afirmação do direito de greve, organização coletiva para a reivindicação de melhores condições de trabalho. O controle do Estado garantiu o regime de remuneração da jornada de trabalho, bem como assistência social e aprendizagem profissional. A legislação trabalhista define a fronteira formal dos mundos de trabalho e coloca o desafio de ampliar seu alcance. A leitura que eu faço dessa legenda é que ela apresenta uma problematização, sobretudo em relação ao que foi a organização coletiva dos trabalhadores. Me parece, na minha interpretação, a legenda transmite a ideia de que a classe trabalhadora alcançou o êxito, que a partir do momento que o Estado passou a garantir os direitos trabalhistas com, né, os regimes de remuneração, jornada de trabalho, direito de greve, a classe trabalhadora alcançou o êxito e passa, então, a ter uma permanente vitória. Né? A partir do momento que o Estado passa a garantir esse direito ele começa a ser, o desafio é ao ampliar esse alcance. Contudo, os direitos trabalhistas
o direito dos trabalhadores, ele sempre está muito relacionado às políticas de governo. Nós vivemos na atualidade, né, o desmanche do Ministério do Trabalho pelo governo do Bolsonaro. A reforma trabalhista de 2016, ela legitimou, ela institucionalizou a precarização das condições trabalhistas. Então, eu penso que a legenda, ela apresenta algumas problemáticas nesse sentido, que os direitos dos trabalhadores, ele está sempre, é um processo de uma contínua luta. Não é uma vitória alcançada e permanente, né? Então, é uma questão a se pensar. Esse núcleo expositivo, em 2019, ele havia vários objetos referentes ao trabalho no centro da sala. Eram ferramentas de trabalho, de diferentes trabalhos. Agora, em 2022, essa sala ela está mais ampla, mais aberta, e de frente aos objetos relacionados ao trabalho, há uma referência às divindades afro-brasileiras. Ao lado dessa redoma de vidro com os objetos relacionados aos trabalhadores, há uma exposição dedicada a falar sobre o direito à moradia. São objetos referentes a uma favela, a um cortiço, trazendo aí uma problematização em relação a, mesmo com o fim da escravidão e com a definição do trabalho livre no Brasil, a conquista social ela não foi suficiente, pois há aí os trabalhadores ainda estão colocados aí em condições precárias de sobrevivência, né? Ainda são direitos que precisam ser trabalhados, que precisam ser garantidos. Então, é interessante que o museu tenha colocado essa exposição referente ao direito à moradia e às condições da vida da classe trabalhadora próxima aos objetos relacionados ao trabalho. Em seguida, a exposição ela começa a apresentar vários objetos, pensando aí que já está se referindo aí à virada do século XX, século XXI, trazendo aí essa ideia, né, do desenvolvimento da era industrial, né, do valor da mercadoria, então a produção em série, o consumismo. Então, entre esses objetos, há algumas ferramentas, né, máquina de costura, objetos relacionados à comunicação. Então, assim, são vários objetos e são divididos por temas. Não há uma referência aí à questão de trabalho, apesar de que em meio a esses objetos há objetos relacionados a ferramentas de trabalho. E pensar também que a partir da era industrial, a mercadoria ela passa a receber um valor, né? Então tem aquela máxima, né, do Karl Marx, né, de que o trabalhador ele trabalha para fazer mercadorias e ele recebe o seu salário para comprar mercadorias. Então, é uma possível reflexão aí dessa quantidade de objetos expostos assim por temas, às vezes meio aleatório. Por fim, o objetivo desse relato aqui é fazer só um breve relato mesmo, não é o objetivo de esgotar as possibilidades de leitura, é um mapeamento assim, de onde é possível localizar e visualizar a representação do que é a herança cultural e social por meio do trabalho na sociedade brasileira. Eu defendo que a representação da classe trabalhadora no Museu Histórico Nacional é um fator de justiça social, uma vez que a memória nacional é composta por homens e mulheres que, por meio das suas forças de trabalho, construíram a nação e a República Brasileira. Nós assistimos, né, agora no século XXI, a classe trabalhadora ela está exposta a situações de precariedade, de flexibilização das leis, que em tese deveriam defender os seus direitos. Mas não é o que nós estamos vendo. Nós vemos aí, sobretudo nos últimos anos, nos anos da pandemia, houve queda de renda, houve aumento do desemprego. Então, hoje nós não temos um Ministério do Trabalho dedicado a pensar as questões trabalhistas. Então, o século XXI, ele passa por um momento complexo para a classe trabalhadora, essa concepção de empreendedorismo, da uberização, né, ela vem aí colocando a juventude, né, principalmente a juventude, aí sem perspectiva de futuro, né? Hoje a carteira de trabalho ela já não tem mais uma representatividade, né, como uma segurança, né, como um trabalho aí formal que dê condições de vida digna à classe trabalhadora.
Bom, então eu agradeço a oportunidade, agradeço ao professor Luiz Henrique Garcia por ter me convidado para fazer esse pequeno vídeo, esse breve relato. Eu deixo aqui meu contato e para quem quiser continuar conversando. Fazer esse vídeo foi significativo para mim no sentido de que provoca a pensar melhor, a trazer reflexões que muitas vezes de outra forma nós não conseguimos pensar. Então fica aí o convite para quem quiser continuar dialogando comigo.